eu vou falar um pouquinho para você de princípios de divisão. Então, a divisão é uma conta bem simples. Quando você fala dividir, quer dizer exatamente o que você pensa, que é dividir em números iguais. Vamos dar um exemplo para ficar mais fácil. Vamos supor que você tem 12 maçãs. E aí você vai dividir ela em duas caixas. Ok? Então, bem simples. Vamos lá. Então, a primeira maçã vai para a caixa de cima, depois uma para a caixa de baixo, ou uma para a caixa de cima, outra para de baixo, ou um para cima, outro para baixo, um para cima, outro para baixo, um para cima, outro para baixo, a última para cima e a última de todas para baixo. Então, você tinha 12 maçãs, dividiu ela em duas caixas e resultou em 6 maçãs dentro de cada caixa. Pode contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 em cima e 1, 2, 3, 4, 5, 6 embaixo. Tá certo. Então, o que aconteceu aqui? Você tinha 12, você tinha duas caixas e você dividiu esse 12 em 2. E resultou em 6 dentro de cada caixa. Ou seja, você tem que 12 dividido por 2 é igual a 6. Outra maneira de você pensar em divisão é aquele processo contrário da multiplicação. E a gente usa esse pensamento para conseguir calcular as coisas sem precisar usar as caixas e precisar ficar fazendo uma para cima, uma para baixo, uma para cima, uma para baixo. O que é bem útil quando você tem números grandes. Então, vamos dar uma olhadinha um pouco melhor nisso. Então, você tem que 12 dividido por 2 é igual a 6. E você tem também que 12 é igual a 2 vezes 6. Note que eu só troquei os símbolos, não dou nenhuma conta. Ou, se você quiser ainda, você pode dizer que 2 vezes 6 é igual a 12. Ou, como você deve bem lembrar, da tabuada do 6, ou do 2. Então, vamos fazer uma continha aqui para praticar. Digamos que agora você tem 32. E você quer dividir em 4. Fazer o colocar 32 em 4 caixas e fazer um por um vai dar muito trabalho, vai demorar muito tempo. Então é mais fácil a gente pensar um pouquinho na conta matemática. Bom, quando a gente pergunta 32 dividido por 4, é igual a gente perguntar 4 vezes o que dá 32. Se você bem se lembra, no exemplo anterior, nós sabemos que 12 dividido por 2 é 6, ou 2 vezes 6 é 12. Então, aqui é a mesma coisa. 32 dividido por 4 é igual a alguma coisa, ou a gente pode pensar que 4 vezes alguma coisa é igual a 32. E aí fica muito mais fácil, que lembrando da tabuada do 4, a gente pode ver que 4 vezes 8 é 32. Então, a gente vai saber que 32 dividido por 4 vai ser igual a 8. Viu? Bem simples, não tem nenhum mistério, não tem nenhum drama. É simplesmente tabuada. Agora vamos aprofundar um pouquinho mais. Vamos voltar lá para as duas caixas e para as 12 maçãs. Só que agora, dessa vez, vamos acrescentar mais uma maçã. Então, a gente tem 12 mais uma maçã, ou 13 maçãs. Quando a gente for dividir essas 13 maçãs em duas caixas, não vai dar muito certo para a gente fazer essa conta. Tanto é que, como você pode ver, a gente vai colocar 6 maçãs na caixa de cima, 6 maçãs na caixa de baixo, só que aquela uma maçã que a gente acrescentou, ela vai ficar de fora, porque não dá para dividir ela igualmente entre as duas caixas, ela sobrou ali. Ou ela ficou de resto, é o resto da divisão. E é justamente esse nome que a gente dá, é o resto. Então, tá, ok, deu para entender mais ou menos como é que funciona com a caixa, mas como é que funciona com o número? Bom, vamos ver como é que é. Então, a conta que a gente fez foi essa, 13 dividido por 2, dando alguma coisa. Para fazer esse tipo de conta,
a gente usa uma estrutura que facilita a gente operar. Que nem você tem uma estrutura para fazer soma, multiplicação e subtração, tem uma estruturazinha para fazer essa divisão, que ela tem essa cara aqui. Então a gente põe 13 de um lado e o 2 de outro e coloca essa caixinha no 2. O 13 é o dividendo da operação, ele ganha esse nome de dividendo, e o 2 é o divisor, é por quanto você está dividindo o número que você quer, ou seja, por quanto você está dividindo o 13. E, bom, como a gente viu, 13 não é um número que é divisível por 12. E ele não é um número que apareça na tabuada do 12. Então, para fazer a conta, para chegar no valor, para chegar no resultado, a gente pensa na tabuada do 12, qual é o número mais perto do 13 que seja menor que 13. Então, vamos ver a tabuada do 2 aqui. Então, a gente tem que 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 3 é 6, 2 vezes 4 é 8, 2 vezes 5 é 10, 2 vezes 6 é 12, e 2 vezes 7 é 14. Opa, 14 passou ali do 13, então ele já não serve mais. Então a gente vai usar o maior número, o maior resultado que seja menor que o 12, no caso, o 2 vezes 6. Então tá bom. Então, pegando essa continha, o 2 vezes 6, a gente vai colocar o 6 aqui embaixo, ele vai ser parte do resultado, né? Como a gente viu nas caixas, fica 6 maçãs em cada caixa, então faz sentido o 6 estar aí. E o 12, a gente vai colocar aqui do lado, embaixo do 13. E a gente vai usar esse 12 para calcular o resto, que é, como a gente já fez com as caixas, a gente já sabe a resposta, mas se for um número grande ou um outro número qualquer, a gente não vai saber essa resposta, então a gente calcula dessa maneira. A gente coloca o 6 aqui embaixo e o 12 aqui do lado de baixo do 13. E a gente faz uma subtração, a gente faz 13 menos 12, que é uma conta bem simples, que dá 1. Ou que é o resto da nossa divisão. Ou seja, aquela conta que a gente tinha perguntado, quanto é 13 dividido por 2? A resposta dela vai ser 6 com o resto 1. Então, esses são os princípios básicos da divisão. E agora é bom você fazer alguns exercícios para praticar.